Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de engenharia de software. Eu sou o professor Aldir e nesse vídeo eu irei falar sobre produto e processo de software. A criação de um software de computador é um processo interativo de aprendizado e o resultado desse processo é a junção de conhecimentos coletados, selecionados e organizados à medida que o processo é conduzido. Mas, o que exatamente é um processo de software? Segundo o Pressman, é um arcabouço para as tarefas que são necessárias para construir softwares de alta qualidade. Já o Somerville define processo de software como sendo um conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de um produto de software. Um processo de software, então, define a abordagem que é adotada quando o software é elaborado. A engenharia de software inclui tecnologias que constituem um processo, como métodos e ferramentas automatizadas. Desta forma, a engenharia de software é uma tecnologia em camadas, assim como demonstrado nesta imagem, onde podemos observar que a abordagem da engenharia se apoia em um compromisso com a qualidade, onde diversas filosofias adotadas levam à cultura de um processo contínuo de aperfeiçoamento. O alicerce, então, da engenharia de software é a camada de processo. E é nessa camada onde é definida a estrutura que deve ser estabelecida para a efetiva utilização da tecnologia de engenharia de software. Os processos de software, então, formam a base para o controle gerencial de projetos de software e estabelecem o contexto no qual os métodos técnicos são aplicados, os produtos de trabalho são produzidos e, como produtos de trabalho, nesse caso, temos modelos, documentos, dados, relatórios, formulários e outros. E também os marcos são estabelecidos, a qualidade é assegurada e as modificações são adequadamente geridas. Já na camada de métodos, a engenharia de software fornece a técnica de como fazer para construir software. Ela abrange um amplo conjunto de tarefas que inclui a comunicação, análise de requisitos, modelagem de projetos, construção de programas, teste e manutenção. E na camada de ferramentas, a engenharia de software fornece apoio automatizado ou semi-automatizado para o processo e para os métodos. Existem muitos processos de software diferentes, mas todos devem incluir 4 atividades fundamentais para a engenharia de software. Primeiro, é a especificação de requisitos. Em segundo, o projeto e implementação do software. Terceiro, a validação de software. E quarto, a evolução do software. Na especificação de software, as funcionalidades e as restrições ao seu funcionamento devem ser definidas. No projeto e implementação, o software deve ser produzido para atender às especificações. Já na validação, o software deve ser validado para garantir que atenda às demandas dos clientes. E, na evolução, o software deve evoluir para atender às necessidades de mudanças dos clientes. Além das atividades, um processo de software pode incluir outras descrições como produtos, que são os resultados de uma atividade do processo. Por exemplo, o resultado da atividade de projeto de arquitetura pode ser um modelo de arquitetura do software. Papéis que refletem as responsabilidades das pessoas envolvidas no processo. Por exemplo, gerente de projetos, gerente de configuração, programador são exemplos de possíveis papéis. Pré- e pós-condições, que são declarações verdadeiras antes
e depois de uma atividade do processo, ou da produção de um produto. Por exemplo, antes do projeto de arquitetura ser iniciado, pode haver uma pré-condição de que todos os requisitos tenham sido aprovados pelo cliente. E, após a conclusão dessa atividade, uma pós-condição poderia ser de que os modelos UML que descrevem a arquitetura tenham sido revisados. Bom, uma coisa que vale a pena destacar sobre processos de software é que não existe um processo ideal. A maioria das organizações descrevem os próprios processos de software. Desta forma, os processos evoluem de maneira a tirarem o melhor proveito das capacidades das pessoas em uma organização, bem como das características específicas do sistema em desenvolvimento. Bom, pessoal, nesse vídeo eu trouxe a vocês os fundamentos básicos de um processo de software. Espero que eu tenha conseguido ajudá-los a compreender. Qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu irei responder o mais breve possível. Então, até mais, pessoal!